Em caixa de maribondo, só doido embrenha a mão. Em lista de comentários, não vou mexer hoje não. Pois cada amigo sincero não vai querer lero-lero, nem a curtida padrão. Quem digitou suas frases, quem engendrou seus poemas, quem escreveu reservado, para quem ligou as antenas, cada pergunta que é feita, cada palavra que enfeita, merece a tinta da pena. Mas por enquanto, abraços. Sou grato e estou comovido pelas postagens singelas, no aniversário corrido. Para quem se deu ao trabalho, vou demorar, mas não falho. O tempo serve de abrigo. A festa foi no Baiano, mas o moído ultrapassa. Quem doa boa energia, ganha de volta a graça. Basta esperar um tiquinho, deixe rodar o moinho, com água a ressaca passa. Isso foi um dia posterior ao aniversário que foi lá no Bar do Baiano, nos bancários, que é um ponto de convergência assim, de poetas, de jornalistas, de músicos, né? Um local bacana lá. Eu sou um paulistano com coração paraibano, né? Um escritor voltado para a realidade, né? da vida, dos fatos, com uma visão social, né? Das nossas mazelas e das nossas soluções, né? E uma pessoa de bem com a vida. Eu adoro ser quem sou, onde vivo, o que faço, né? Tenho uma família belíssima, 3 filhos, 3 netos, uma mulher bacana. Vou completar agora 40 anos de casado, que é uma coisa meio inusitada nos dias de hoje, né? Com altos e baixos, obviamente. Nem tudo são flores, mas assim, a parceria, né? A cumplicidade. Ela também é jornalista, então isso facilita essa convivência e eu diria que eu estou aí como um soldado, né? Voltado para essa guerrilha contra a inércia, contra a falta de memória, né? Uma guerrilha que faz com que a cultura da Paraíba, a cultura do Nordeste, seja preservada de uma forma ampla, partilhada e permanente, né? Nós temos um repertório cultural maravilhoso e a gente às vezes nem se dá conta disso. A diversidade é tanta, a facilidade de ter acesso a tanta gente bacana em todas as áreas, que às vezes a gente esquece de valorizar exatamente aquilo que é nosso. Então talvez o meu papel seja esse, de fazer esse elo entre o que está esquecido e entre o que precisa ser lembrado. Meu DNA é paraibano, meus pais saíram daqui, foram para São Paulo, trabalharam, tiveram lá os seus envolvimentos profissionais. E com 9 anos nós retornamos, a família retornou. Então eu voltei às origens sem conhecer as origens, né? Então assim, foi excepcional na minha vida, porque foi aí que eu fui entender o que era a vida. Porque em São Paulo você não tem os anos 60, ainda se começando aquela coisa, a família protegendo, né, os filhos de uma forma exagerada. E aí era dentro de casa, para a escola, né? O vizinho tocava piano, mas a professora de piano era vizinha da minha casa, só para você ter ideia. Então foi na Paraíba que eu comecei a ter acesso às pessoas, aos sons, aos cheiros, às cores, né? Essa efervescência, né, cultural que nós temos aqui e que representa o Brasil, né? Eu fui ter acesso quando eu cheguei na Paraíba. Então eu me sinto, digamos, com 2 idades. Uma parte, né, do 0 aos 9, aos 10, alfabetização. Foi importante essa minha passagem por São Paulo, porque eu aprendi o valor do trabalho, essa coisa de você não ter, sabe, nenhuma restrição por trabalho. O frio, adoro o frio, é uma das coisas que me incomoda um pouco, talvez seja a única coisa que me incomoda aqui, é o calor, né? Mas quando eu cheguei na Paraíba, eu tive uma outra vivência, né? Essa vivência do contato humano que eu só tive quando eu cheguei aqui. Então, quando os meus pais vieram, eu vim, fomos morar em Campina e depois viemos para aqui, para João Pessoa, em 73. Foi aí, com essa chegada, que eu tive esse acesso a
esse universo. Eu estudei no Colégio Estadual do Roge, que é o São Francisco hoje, né, o Conjunto São Francisco, a escola era atrás. Então, eu me lembro que eu tinha uma ala que era proibido, o acesso era fechada, e era essa ala que de vez em quando eu ia, que era a ala onde você se voltava para o que hoje é o museu. Trabalhei no centro da cidade, em diversos locais, morei no centro da cidade, além da Rua da Areia, morei na São Mamed, que é aquela rua no topo da ladeira de São Francisco, onde tem a WSCom ali na esquina, né? Morei no edifício Manuel Pires, ali em plena lagoa, né? Que era uma das visões mais fantásticas que você tem de João Pessoa, daquele edifício. Essa vivência com o centro, né, foi se acentuando até o ponto de eu instalar a minha editora. Eu tinha uma editora, eu e minha mulher, a Texto Arte. Nós reformamos, restauramos um dos casarões da Praça Antenor Navarro. Eu fiz até um financiamento para isso, né? Uma coisa programada, planejada. E a partir desse momento eu tive uma participação maior nessa construção da valorização do centro histórico, porque aí eu fui presidir uma entidade chamada Acervo, Associação Centro Histórico Vivo. Eu já acompanhava a Comissão do Centro Histórico profissionalmente já há muito tempo. A oficina escola, que funcionava ali onde era a fábrica de vinhos Tito Silva, né? E a Acervo, ela funcionou, atuou como um articulador entre todos os atores, né, preocupados, interessados, envolvidos com o centro histórico. Os comerciantes, os empresários, os profissionais liberais, artistas, jornalistas, poetas, moradores. Então a Acervo funcionou como um epicentro desse universo. Isso foi muito importante, tanto para a gente na época, né, quem estava participando, como para o próprio centro histórico. Meu pai trabalhava na Bombril, lá em São Paulo. Ele saía de casa de 5, 6 horas da manhã, eu estava dormindo, 4 anos, 5 anos. Chegava de 10 horas da noite, eu estava dormindo. O diálogo dele, a conversa dele comigo, com o seu filho, né, mais velho, então, eu tinha uma irmã de 3 anos, eu tinha uns 5, era uma revista em quadrinho que ele trazia todo dia para mim, um gibi. Bolota, Bolinha, Brotueja, Riquinho, Tio Patinhas, Pato Donald, a Turma da Mônica. Todo dia para mim era Natal, porque todo dia quando eu acordava tinha lá, né, aquele colorido, aquela coisa lúdica, mágica, né, que o gibi traz. E como eu não sabia ler, isso me forçou a querer ler, né? O que é que tinha ali? Porque não eram só as figurinhas. Aí eu comecei a me interessar pelo conteúdo. E minha mãe dava aula particular em casa. E eu era meio peralta, segundo ela, então para que eu não ficasse na casa, né, fazendo estripulias, ela me obrigava a ficar com ela no espaço da aula particular dela. Então eram 6, 7, 8 alunos e eu estava ali no meio, alunos mais velhos, já alfabetizados, e eu ali, um pimpolho, querendo saber as coisas. Então eu fui quase que forçado, né, uma boa forçação nesse caso, né, a aprender a ler muito cedo. E claro que você aprendendo a ler, para você querer e saber escrever minimamente, você tem que primeiro saber ler. Fui levando e hoje realmente eu me considero um redator, né? Por que um redator? Um escritor, obviamente, mas o redator é aquele que você tem a oportunidade de fazer uma bula de remédio, ou um discurso, né? Ou um artigo, ou uma crônica, ou um poema. Aquilo que cair na sua mão você tem que ter, né? A técnica, tem que ter a humildade de querer mergulhar naquilo e saber que aquilo pode dar alguma coisa. O importante é a comunicação, né? Porque a escrita é um elo de comunicação entre o pensamento e a realidade. Então, se você consegue materializar isso, você surtiu efeito naquilo que você pretende. Caso contrário, você ainda tem que tentar algumas vezes para poder chegar no patamar de excelência que se pretende ter quando você envereda pelo mundo da escrita, né? Porque
Escrever, todo mundo que é alfabetizado escreve, né? Mas escrever ao ponto de você emocionar alguém, ou ao ponto de você convencer alguém de alguma informação, ou ao ponto de você informar bem, é preciso que você escreva bem também, né? Desde adolescente que eu digo, quero ser escritor, quero ser escritor. Como é que é ser escritor? Aquilo me fascinava, né? Como é que a pessoa tira isso da cabeça e coloca no papel? Sempre que eu li alguém do nível de Monteiro Lobato, de Júlio Verne, de Jorge Amado, de qualquer outro, Zé Lins, né? Zé Lins foi fascinante, participou da minha vida inteira, né? Augusto dos Anjos, eu li Augusto dos Anjos com 10 anos de idade, não entendi quase nada, mas aquele contato, né? Aquela convivência com aquele livro, a primeira edição do livro, na biblioteca de um tio meu lá em Campina Grande, todo mundo falava em Augusto dos Anjos, eu tive a oportunidade de ter a primeira edição em mãos. Então isso tudo compôs uma intenção inicial, né? Desde a infância, desde a adolescência realmente. Agora, a partir dessa experiência com o lado mais pragmático da vida, que era o que as ciências econômicas me proporcionava, eu digo, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, exatamente é o outro lado, é o lado mais humano, né? O lado mais lúdico, o lado que você envolve as relações, né? De uma forma efetiva e afetiva. A economia você tem uma visão um pouco mais geral, um pouco mais, digamos, estatística da vida, né? E a escrita não. Então, nesse momento eu fiz essa transferência e a coisa foi numa sequência. Eu comecei muito cedo em jornal, 19 anos eu já estava dentro de jornal, 20 anos eu já era editor, setorial, com 23 eu já era assessor de comunicação do Paraibano, convidado pelo pessoal para montar uma estrutura de comunicação lá. Aí depois editor do Norte, do Correio da Paraíba, da União, enfim. Aí foi num processo natural, né? E essa coisa da escrita veio naturalmente também, né? Então eu nunca tive nenhum choque, né? De uma transferência de uma situação para outra. Ela veio numa acomodação natural e isso é o que eu sou, né? Desde muito tempo. Mais dizer, um bom lugar para mim, para você, ou bem querer, que seja assim, lugar de paz para você e para mim, lugar de paz para você e para mim. Morava na creche, na invasão. Rato, barata, tinha tudo isso lá. E eu pedia muito a Deus, né, para ter meu cantinho. E hoje eu tenho. A Prefeitura de João Pessoa entregou 3 empreendimentos com 576 unidades habitacionais só em 2021. Esse é o programa Meu Lar. Não é só casa, é lar. E lar é família. Lar é trabalho. Lar é cuidar. Prefeitura de João Pessoa. Cidade que cuida. Na verdade, eu comecei no Diário da Borborema, em Campina Grande. Meu pai era tesoureiro dos Diários Associados. E chegou uma época, com 11 anos de idade, eu disse, papai, eu quero trabalhar. Eu agoniado. Ele disse, quer? Quer. Então você vai trabalhar, mas como gazeteiro, que tal? Eu digo, topo. Eu fui ser gazeteiro do Diário da Borborema, só que no primeiro dia, eu percebi que os meninos pegavam os jornais, né, e iam para os bairros, iam pegar os ônibus, e o centro da cidade, na rua, Cardoso Vieira ali, eu acho que é Cardoso Vieira, na frente do Diário da Borborema não ficava ninguém. Eu digo, e o povo passando, chegando no centro da cidade, eu digo, opa, é aqui que eu vou ficar. Então foi minha primeira, talvez, atitude, ação de marketing, né? O marketing é algo que me fascina bastante também, eu gosto muito de trabalhar nessa área. Espalhei os jornais na calçada, fiquei por ali, vendi tudo, menos de uma hora estava tudo vendido. Quando eu voltei para prestar conta, eu falei, não que é isso, você está mentindo, o que foi que você fez? Escondeu onde? Eu digo, não, está aqui o dinheiro, vendi tudo. Até então ninguém tinha sacado isso e, assim, foi num lampejo, né?
Então, assim, meu primeiro trabalho em jornal foi vendendo jornal. E aí eu tive que estudar muito, mas quando foi assim que eu entrei na universidade, eu já entrei em jornal também, né? No Norte. Aí depois do Norte, a União, como repórter, depois o Correio da Paraíba, como repórter. Os jornais daqui, havia uma alta rotatividade, né? Quando existiam, né? Porque apesar não, eram muitos jornais, muitas rádios e o mercado ainda era restrito do ponto de vista profissional. As pessoas estavam saindo do curso de comunicação naquele momento, né? Quem era do batente, quem era mais antigo, já estava se acomodando. Então eu cheguei exatamente nessa fase de transição, né? Então no Norte eu fui e voltei 1 ou 2 vezes, no Correio da Paraíba também, a União também. Cheguei a ser editor da União também. E, enfim, eu não sei te precisar assim nesse momento com esse nível de detalhamento, né? Mas aí teve o jornal Gente, que era um semanário. Eu nunca trabalhei em rádio, infelizmente. Rádio é algo que eu gostaria muito de ter trabalhado. Em televisão não diretamente, mas roteirizando, programas de guia eleitoral. Eu participei muito de campanhas eleitorais, então o universo da televisão não me é estranho, né? Eu tenho familiaridade. Nunca fui de ponta, mas tenho, né, uma certa intimidade com a temática. E rádio eu sou um ouvinte inveterado. Eu amanheço ligando o rádio, vou dormir com o rádio ligado, sempre que posso. Ou eu estou lendo, ou estou escrevendo, ou estou ouvindo rádio, né? Televisão hoje a gente assiste tão pouco, né, infelizmente, ou felizmente, não sei. O fato é que você tem muitas opções, né? Mas o rádio ainda se mantém assim, como um bem de comunicação precioso da humanidade, né? A memória de Jacques é uma coisa muito viva, tanto é que nesse momento eu estou escrevendo sobre Jacques, né? Mais uma vez, né? Então eu acho que ele veio para ficar na minha vida, não tem mais como sair. Então a memória é perene, é permanente, não tem essa coisa de eu pensar lá para trás, é sempre para frente. Inclusive na época que eu pesquisei sobre Jacques, a internet estava no início, né? Então eu tive que buscar as fontes de informação em diversos ambientes, né? Físicos, né? Então viajei o Brasil todo, aquela coisa, as bibliotecas, os acervos, a família, os discos, o sebo. Hoje, toda vez que eu tento fazer uma pesquisa sobre Jacques, eu paro, porque a diversidade de informação é tanta, né, que talvez eu me perdesse no caminho e não conseguisse ter um desfecho. Talvez eu não conseguisse concluir, né, se eu fosse realizar isso hoje. E aí, mas me convidaram, né? Ô Jacques, tá, ok. Eu digo, mas eu não vou escrever nada factual, eu vou fazer uma ficção. Eu vou me basear em algumas situações reais, tanto é que o subtítulo do livro é uma lenda sonora urbana baseada em fatos rurais. Porque como ele veio da zona rural e depois se consolidou em Campina Grande, João Pessoa, Recife, Rio e tal, então, mas a origem dele é uma origem rural. Então, a partir de fragmentos, né, existentes reais, eu estou ficcionando. Então, estou achando maravilhoso, porque pela primeira vez na vida eu estou me dando a oportunidade de trabalhar com a imaginação, de materializar a imaginação. Porque eu sempre trabalhei com o fato, com a notícia, com a informação, com a precisão, né? Então, eu nunca me dei ao luxo de enveredar por esse caminho. E agora não, eu estou adorando fazer. E é rápido, assim, entre aspas, né? Porque a não ficção, você tem que ter toda uma documentação ao seu redor, né? Livros, internet conectada, telefone, enfim, né? Tem que estar tudo ali à mão para que quando você precisa daquela informação estar ali. Já a ficção não, eu estou aqui, estou escrevendo, estou no aeroporto, estou escrevendo, é maravilhoso, assim, eu estou adorando fazer. Talvez por isso que eu nunca tenha feito uma novela, uma peça teatral. Agora eu estou aproveitando para fazer tudo junto, porque esse texto ele tanto serve para o livro infanto-juvenil, como se alguém quiser pode fazer uma peça teatral e se alguém quiser pode transformar aquilo ali numa novela sem grandes preocupações. Está tudo lá, né? Espero que seja atrativo, como eu estou achando, seja prazeroso para quem vai ler, como está sendo para mim fazer, né? Eu acho que os Zés me perseguem,
porque Jacques do Pandeiro é Zé Gomes Vieira Filho, ou Zé Gomes Filho. E agora eu estou na casa de um outro José, né? Tanto é que a gente lançou aqui um projeto chamado Como Tem Zé na Paraíba. São cordéis que a gente está convidando as pessoas a fazer. Já lançamos uns 2 e temos vários aí na agulha para lançar. O José Américo, todo mundo conhece um pouco sobre ele, claro. Uma pessoa com a importância literária dele, com a importância política que ele teve, né? Como gestor público, como governador, como senador, como ministro, né? Uma pessoa, um dos nomes mais longevos na memória, né, do Nordeste, do ponto de vista daqueles que contribuíram, né, para sanar o problema das secas e tal. Então, esse universo todo a gente conhece um pouco. Mas quando eu entrei aqui, eu digo, olha, eu não posso conhecer pouco, eu tenho que conhecer mais do que pouco, né? Eu não digo muito porque tem pessoas que passaram a vida toda estudando Zé Américo, não é o meu caso. Mas eu tinha que conhecer, eu tinha que mergulhar nesse universo da melhor forma possível. Então, trouxe à tona as técnicas do pesquisador, né, do repórter, do jornalista e mergulhei. A pandemia me facilitou, né, esse acesso permanente e corriqueiro. Então, os acervos, os arquivos de Zé Américo, eu fui em tudo, as correspondências, né, os artigos dele, recorte de jornal. Ele tinha uma coisa impressionante. Desde a década de 30, ele colecionava recorte de jornais, de todos os jornais, não era só da Paraíba, do Brasil inteiro, que faziam referência a ele, mas também a outras temáticas. Temática ambiental é algo que você percebe, está ali na camada, né, inicial de todo esse material. A água, né, a questão da água é algo que permeia todo o acervo dele. Em 1937, quando ele foi candidato a presidente da República, só não foi eleito praticamente, era considerado já eleito, se bem que o eleito mesmo só no último voto da urna, né? Tanto é que o golpe de Getúlio, o golpe do Estado Novo, impediu que ele fosse eleito ou derrotado, não importa. Mas todo o material de 1937 tem aqui na Fundação com todos os candidatos, não só dele. Não adianta você ter toda essa documentação se você não divide com a sociedade. Claro que o acesso sempre foi facilitado aqui, mas, por exemplo, o entorno da Fundação, a vizinhança. A gente está começando a se relacionar com a vizinhança. Olha, venha para cá, olha, venha para a biblioteca, venha para o jardim, aqui tem Wi-Fi, venha namorar aqui nos bancos, né, do pomar. São mais de 10. Agora todos eles voltados mais para essa coisa da memória, né? São biografias. Por exemplo, eu tenho um livro sobre a história da Câmara, que foi lançado em 97, e quando foi agora em 2017, a Câmara chamou de novo para escrever o complemento, né? Os 70 anos da Câmara. Eu tenho um livro sobre a história da oficina escola, né? Um livretozinho. A biografia de Jacques do Pandeiro, eu tenho vários livros menores, plaquetes sobre Jacques, história em quadrinhos, né? Também os 50 carnavais, quando eu completei 50 anos, reuni diversos personagens do Carnaval de João Pessoa, convidei todos a escreverem, fiz uma apresentação e reuni tudo isso num livro chamado 50 Carnavais. E agora eu estou escrevendo uma ficção, né? Um conto, uma crônica, uma lenda, né? E isso está sendo maravilhoso, porque até então todos os livros eram voltados para fatos, para circunstâncias, para a objetividade da história, né? Claro que a história tem a emoção que você leva, né, através do seu olhar, mas é história, você não pode se desviar, né, da verdade dos fatos, né? Você pode até interpretar aquele fato, mas o fato tem que estar lá. Já é uma ficção não, ficção você passeia, você brinca, você fantasia, né? Eu tenho um poema que foi publicado pelo Correio das Artes. Eu posso até depois localizar esse poema para vocês. Se chama Vivo, Lago, Insisto, que é um poema dedicado à Lagoa. Foi exatamente no dia 5 de agosto do ano 2000. Eu estava no Centro Histórico, no meu escritório, lá na Texto Arte, na Praça Tenor Navarro,
E digo, olha, ano 2000, tem uma simbologia, eu tenho que fazer alguma coisa muito relevante para esse centro da cidade. E comecei a rabiscar um poema, ficou um poema longo, muito longo, e dedicado à lagoa, onde as mazelas da lagoa e as virtudes da lagoa vieram à tona. Foi quando eu percebi, em outras situações já tinha percebido, mas ali de forma acentuada, todo o carinho, né, toda a paixão que eu tinha pelo centro da cidade e toda a preocupação também, porque você se depara com um problema e às vezes você não consegue resolver, você fica angustiado, você fica agoniado. Qual foi a forma que eu consegui, durante esses anos todos, de tentar desafogar essa angústia? Através da arte, né? De todas as artes, da minha arte e da arte das outras pessoas. Então, tudo que foi possível, onde eu pude colaborar com festivais, por exemplo, o lançamento do livro de Jackson, foram 3 dias de lançamento no Centro Histórico. Foram mais de 300 músicos envolvidos, né? Com o repertório de Jackson Pandeiro, exaltando a nossa paraibanidade, né? A nossa cultura. Então, estão ocorrendo investimentos, né? Tanto da Prefeitura Municipal como do Governo do Estado, com projeção de um futuro sustentável. Se houver sustentabilidade, a gente consegue. As ações pontuais, elas ocorrem naquele momento, depois elas desaparecem, não adianta. A gente tem que ter algo estruturante, né? Que permita com que o Centro Histórico sobreviva com sustentabilidade por muito tempo e fazer com que as pessoas... O centro da cidade, gente, é o melhor bairro da cidade. É o mais estruturado. Você tem todos os ônibus circulando por lá, todas as ruas calçadas, saneadas, energia, água, telefonia, segurança. Ou seja, morar no centro da cidade, para quem for solteiro, né? Para quem tiver criança, talvez não seja lá recomendável, mas para quem é solteiro, para quem é um casal, é maravilhoso. Você, depois de 6, 7 horas da noite, é aquela tranquilidade, aquele bucolim, você pode viajar. Por que as pessoas não fazem, por exemplo, tour noturno pelo centro da cidade, né? Seria estimulante, né? A gente passear pelo centro mais tranquilo, sem sol e tal. Mas o centro da cidade sempre me estimula muito, sempre me impulsiona a querer estar lá permanentemente, né? Se não fisicamente, mas pelo menos mentalmente, colaborando. Isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de você estimular outras pessoas também a terem esse carinho, a ter esse amor. Então, eu estou sempre presente no Centro Histórico de uma forma ou de outra.